Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então este capítulo 14 da apostila 6, falando aí de rochas. Nós vamos para os módulos 49 e 50. Então, nós já estudamos as rochas magmáticas ou ígneas e as rochas metamórficas. Nós vamos estudar agora as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas que são formadas a partir de sedimentos, ou seja, restos de outras rochas que sofreram intemperismo. O que é intemperismo? São os processos químicos e biológicos que causam o desgaste das rochas. Esses intemperismos podem ser causados pelo vento, pela água, água da chuva, água de um rio, por exemplo, que vai fazendo aí o desgaste daquela determinada rocha, enfim. Então, ar, o vento aí, na verdade, a água são fatores aí que causam o intemperismo. Então, esses sedimentos, esses desgastes, eles são transportados geralmente pelo vento ou pela água e eles vão ser levados aí a uma bacia, onde eles vão se depositando e fazendo o processo que é chamado de sedimentação. Essas bacias, elas podem ser chamadas também de bacias sedimentares. E aí aqui a gente tem duas imagens, a representação esquemática aí do processo de sedimentação. Os sedimentos provenientes do desgaste das rochas, eles se acumularam e formaram aí as camadas indicadas pelas letras A e B. E aí aqui nessa outra imagem a gente já tem uma nova camada, a camada C, que já foi então fruto de mais um desgaste e originou aí uma nova camada. A ação da gravidade, juntamente com as pressões, elas vão acumular os sedimentos e fazem com que eles percam aí água e vão causar a compactação deles. Eles formam camadas visíveis, como a gente pode ver nessa imagem. Aqui embaixo nós temos pessoas. Vou dar um zoom aqui na imagem, ó. Mas aqui a gente tem pessoas. Isso daqui são montanhas, são chamadas aí de montanhas arco-íris. Elas ficam no Peru. Elas são frutos aí da sedimentação de vários outros tipos de rocha e formaram essas cores específicas. Tá vendo que ela não é simétrica, ela não tem a coloração igual em todas as camadas, porque tudo isso é fruto da sedimentação. Então, do vento que levou esses sedimentos, da água que levou esses sedimentos, eles vão se acumulando e deixaram aí essas camadas visíveis dessa maneira. Ele ainda fala pra gente, vou diminuir aqui, ó, que algumas substâncias que são dissolvidas na água, elas podem gerar um cimento que vão unir os sedimentos, como está sendo mostrado aqui nessa imagem. E esse processo é conhecido como cimentação. Nada mais é do que a compactação, e aí origina a diagênese, no qual esses sedimentos vão adquirir novas texturas, formando aí uma nova rocha sedimentar. E após a diagênese, é possível observar a união desses sedimentos formando uma nova rocha. Então, como a gente observa aqui nessa imagem, nós não temos um único tipo de rocha. Nós temos rochas com colorações diferentes e podemos ter ainda vários tipos de rochas nesse processo de cimentação. Então, ele fala pra gente como vai ser formado aí esse processo de uma rocha sedimentar. Então, vão sofrer aí a ação do intemperismo, vir uma erosão, vai ser transportado todos esses fragmentos, vai ser feita a sedimentação e, por fim, a diagênese, que nada mais é do que a cimentação que nós vimos aí anteriormente. Eles falam pra gente ainda de outros materiais, de outros tipos de rochas que são formados aí pela deposição de vários materiais. Então, ele fala o arenito, o carvão mineral e o calcário, essas três rochas que estão sendo mostradas aqui, elas são exemplos aí de rochas sedimentares. Os diferentes tipos de arenito, eles são considerados as melhores rochas aquíferas, uma vez que eles podem acumular água em seus poros.
e eles são bastante utilizados aí na produção civil e para a produção de vidro. Os arenitos eles possuem 3 camadas de sedimentos depositadas, geralmente na posição horizontal, e eles apresentam a coloração clara e são formados principalmente por 3 minerais: quartzo, feldespato e argila. A gente consegue ver aí, ó, a divisão deles formando aí essas camadas, esses sedimentos. O carvão mineral, esse preto, não é o mesmo carvão da churrasqueira, hein, gente? O da churrasqueira é carvão vegetal. Ele é uma rocha sedimentar combustível. Ele é chamado de combustível fóssil. Por quê? Ele demora milhões de anos para ser formado. Ele depende dos restos orgânicos de vegetação. Então, quanto maior a quantidade de carbono que ele tem, mais energia ele tem. Em muitos países, ele é utilizado como fonte de energia. Então, o carvão mineral, ele é um tipo de combustível fóssil, ele demora milhares de anos para ser formado e ele vai ser feito pelo soterramento de restos de vegetais. Ele tem a coloração bem escura, pode ser preta ou marrom. Ele é formado principalmente por carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quando tem bastante carbono, pode ser utilizado como combustível. E por fim aí o calcário. Ele é de origem orgânica e ele vai ser formado de restos de vegetais, aliás, de restos de animais, de seres vivos, como conchas, algas e corais. Ou ele pode ter uma origem química, quando eles são formados aí pela precipitação do carbonato de cálcio. Com esse tipo de rocha, o calcário, a gente pode produzir o cimento e o cal, que são utilizados aí na construção. As rochas de calcárias, elas são formadas por carbono de cálcio e elas podem ter a coloração cinza, amarela ou preta. É mais comum a gente encontrá-la na cor cinza ou amarela. Preta é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Tudo bem? Vamos para a próxima parte.